Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Estamos começando a oração da noite. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Venha fazer parte desta grande família de oração. Gostaríamos de ler Lucas 17, a partir do versículo 11. Está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, e os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era o samaritano. Respondeu Jesus: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse: Levanta-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Os leprosos deveriam se isolar de todos, exceto daqueles que tivessem a mesma doença. Por essa razão, viviam afastados da cidade, mas caso um leproso se aproximasse de alguém, era obrigado a anunciar a distância que ele estava chegando, a fim de dar tempo da pessoa se afastar. Isso explica a conduta daqueles 10 homens de para distante a clamar pelo Senhor Jesus. Mostrai-vos ao sacerdote. Cada milagre feito pelo Senhor Jesus possui uma característica diferente. Alguns doentes eram tocados, outros eram ungidos com saliva, outros ainda recebiam somente uma palavra à distância. No caso dos 10 leprosos, foi apenas uma ordem: ide mostrai ao sacerdote. Essa era a garantia da conquista do milagre tão desejado. O Senhor deu essa instrução porque naquela época somente o sacerdote tinha autoridade para examinar pessoas com doença de pele, atestar a cura. Além disso, somente eles podiam realizar o ritual de purificação pelo qual os curados deveriam passar, a fim de serem limpos e incluídos novamente na sociedade. Jesus pergunta a eles: onde estão os 9? Dos 10 homens curados, somente um demonstrou gratidão e humildade para voltar e agradecer. E foi justamente um samaritano, ou seja, um estrangeiro desprezado pelos judeus, que reconheceu o bem recebido. Embora o Salvador soubesse que aqueles não seriam ingratos, os abençoou porque a sua natureza é bondosa. Da mesma forma que aqueles leprosos, existem muitas pessoas hoje que, após receberem o que tanto desejam, voltam as costas a Deus, porque não querem renunciar à vida de pecado. A tua fé te salvou. Essa conhecida expressão dita pelo Senhor Jesus após curar alguém mostra a importância da fé. No caso do ex-leproso, a fé salvou da doença, do isolamento, da exclusão social, da tristeza, da miséria e, acima de tudo, o redimiu, salvando a sua alma. Vemos com este exemplo que não é difícil usar a fé para alcançar conquistas terrenas. Difícil é ver quem use para obedecer e ser salvo. O reino de Deus. As perguntas dos fariseus ao Senhor Jesus mostravam quanto eles esperavam por um reino messiânico, cheio de esplendor e glória visível. Aguardavam por um reinado terreno semelhante, e muitos da época, que eram conhecidos pela ostentação dos seus monarcas,
pela forma como dominava os povos, porém o reino instaurado pelo Messias, por ser espiritual, seria estabelecido num lugar mais importante para o Altíssimo, na alma do ser humano. Assim, quando permitimos que o Rei Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entre nossa vida, ele passa a reinar dentro de nós, por meio da sua palavra e da sua justiça. Os religiosos tinham um reino mais glorioso diante de si. Vindo o próprio Salvador, mas não percebiam isso. Então, assim como esse leproso agradeceu a Deus, né, nós também vamos agradecer. E como Jesus também respondeu aos fariseus, dizendo: o reino está dentro de nós. Muitas das vezes buscamos o reino de Deus fora da gente, sabe? A gente acha que o reino de Deus está ali, está lá. E Jesus disse: não, o reino de Deus está dentro de vocês. Pois Jesus disse: eu vou para o Pai, enviarei o outro, porque se eu não for, o outro não vem. E quem é o outro hoje? O Espírito Santo que habita em nós. Por isso, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa noite maravilhosa, nessa noite de lua, essa noite que Deus nos concedeu. Independente como você esteja, o problema que você esteja, pense no lado positivo. Pense que você está vivo. Talvez você diga: eu não tenho nem motivo para estar vivo, mas tente refletir e veja quantas coisas, quantos males Deus já te livrou. Pai amado e Deus querido, nesta noite eu quero te agradecer, meu Deus. Te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu poder. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia, por mais que as coisas não estejam fáceis, por mais que as coisas às vezes estão difíceis, mas o teu evangelho nos ensinou a dar graça por tudo. Como esse leproso que agradeceu, Senhor, por essa cura. Ele foi o único que agradeceu. Porque para pedir tem 10 milhões, mas para agradecer, se tiver um, é muito. Mas nós não estamos aqui só para te pedir. Nós não estamos como os fariseus que esperavam Jesus que ia dar carro, casa, dinheiro, poder. Mas o Senhor trouxe um reino espiritual, ao qual é o reino da paz. É o reino ao qual Paulo falou que o evangelho e o reino de Deus não é bebida nem é comida, mas é paz, gozo no espírito. E que esse gozo venha transbordar nossa vida, nossos corações. Que possamos estar, meu Deus, cada dia mais te agradecendo por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, pela cura, pelo trabalho, pela misericórdia, pelos livramentos, Deus. Livramentos aos quais a gente consegue ver e aqueles que a gente não consegue enxergar. Verdadeiramente, 1000 têm caído ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e não temos sido atingidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, meu Pai, nos livrando, nos ajudando, nos libertando e restaurando a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Nos dá a prosperidade espiritual, meu Deus, porque nada como ter paz, nada como ter amor, nada como ter alegria, meu Deus, no Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, eu clamo a Ti não como um pedinte, mas clamo a Ti como alguém que depende da Tua misericórdia, alguém que depende do Seu amor, alguém que necessita da Sua direção, necessita do Teu propósito, necessita que o Senhor dê um rumo certo, sabe? Assim como aqueles 10 leprosos estavam perdidos, muitas vezes estamos assim, sem saber o que fazer. Parece que já estamos numa condenação. E aí o Senhor vai e traz a cura, aí o Senhor vai e traz a libertação. E aí o Senhor responde àqueles que têm dúvida ou àqueles que querem fazer pegadinha. E o Senhor diz: o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. E Deus manifesta mais esse reino sobre nós. Que realmente venhamos estar em gratidão a Ti, meu Pai. Eu te agradeço pela vida sentimental, pela vida espiritual, pela vida material, pela área da saúde, por tudo que o Senhor tem derramado, pelas oportunidades, pelas pessoas que vão, pelas pessoas que vêm, por todas as pessoas que cruzaram meu caminho e me ensinaram alguma coisa, Deus. Ninguém entra na nossa vida sem nos ensinar algo, ainda que seja um ensinamento doloroso, ainda que seja uma dificuldade, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Como
Como o próprio Jó disse em todo sofrimento, né? Que ele disse: antigamente eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje eu conheço de andar com Ele. E hoje, devido a tantas situações, eu te conheço de andar contigo. Não de ouvir falar, um pregador, um pastor, um doutor, mas de andar contigo, de ter experiência, de sentir a tua presença no dia a dia. É maravilhoso. Por isso, te dou graça e te agradeço. Minha oração é a oração de gratidão. É a oração de agradecendo pelo que eu já alcancei e pelo que eu já conquistei em Cristo Jesus. É isso, meu Deus, que eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois a ti o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus, ou você diz graças a Deus. Não deixe de clicar em gostei, compartilhar esse vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Venha fazer parte desta família de oração. Aqui oramos, pregamos, falamos do Evangelho do Reino, né? E estamos aí, né, para fazer a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós. Mas não se esqueça de um detalhe: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nunca se esqueça desses detalhes, dessas palavras, ao qual são palavras de ânimo, palavras de fé, palavras que nos façam refletir. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz antes desse texto, para que não venha ser um jargão de que tudo, mas ele aprendeu com Deus e disse: você está abatido, você está satisfeito, você passar fome, você tem abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Por isso, como eu disse, não deixe de clicar em gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Deixe seu comentário e fale o que é que Deus tem feito na sua vida, o que é que você tem sentido por conhecer o Evangelho. Pode deixar sua comunicação aí. Tenha certeza que vamos ler, vamos deixar nosso coraçãozinho, vamos responder ao seu comentário. Valeu? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, né? Shalom. E até o próximo vídeo.